Ô, Carol, Oi. ah, eu vou fazer o encontro das mulheres que amam vinho agora, dia 1º. Daí eu vou apresentar o oráculo. Daí Ah, eu estou pensando em fazer assim, fazer toda a abordagem da nova era do vinho e tal, né? E daí eu estou pensando em deixar um espacinho assim, sabe, com uma toalhinha, com umas coisinhas, e deixar que elas mesmas, quando tiver, que se quiserem, uma de cada vez, né, se concentrem, pode levar a taça de vinho, se concentrar, fazer uma pergunta e ir lá consultar o oráculo, né? O que tu legal, acha? legal. Uhum. Eu Aí tu deixa o livrinho, né? O livrinho do lado para elas verem. porque a interpretação é pessoal, né? É. E eu fiz isso com umas amigas aqui em casa e elas adoram. Eu até postei, não sei, acho que eu te marquei, não lembro. E elas adoraram a resposta, assim. Olha Fizeram só. 2 perguntas e, assim, fizeram as perguntas e tiraram uma carta para cada pergunta. Pode ser assim, né? Pode, pode. Eu tenho recebido um feedback e eu faço assim também. E as pessoas até se emocionam com o que vem de resposta. É incrível, assim, é muito forte mesmo. Tu pode tanto deixar assim no espacinho, quanto também, né? Eu, por exemplo, eu abri para a pessoa tirar, né? Escolher ali, e aí ela vê a interpretação depois também. Tanto faz, né? Se tu quiser deixar lá no cantinho, ou se tu quiser também abrir, né, o leque, digamos, e aí ela tira dali. É Uhum. independente, né? Mas eu acho bem legal, assim, é algo que tem tido um Mas eu preciso retorno. do oráculo, não tem oráculo ainda. Tá muito bonito, assim, tá bem, Bem bem legal. especial, bem conectado mesmo, direto, canal direto com a espiritualidade, tá forte o negócio. Carol, eu coloquei lá no grupo da Nova Era do Vinho. Domingo eu assisti, ó. É, ela está. Só que eu tô com um vinho rosé, depois eu vou postar lá. E eu coloquei morango macerado. Só que eu acho que se eu tivesse colocado um moscatel ia ficar mais gostosinho. Fica uma delícia no moscatel. Eu vi uma receita de vinho, usando esse vinho de latinha, com suco de maracujá. Nossa. Eu fiz. Tinto com suco de maracujá. Eu vou fazer. Ó, deixa eu te contar o que eu fiz e que eu vou servir no nosso encontro. Eu pesquisei uma receita que se chama mimosa. Aqui em casa sim, tem bastante delícia. bergamota, sabe? Agora é época de bergamota mesmo. Aí eu vou fazer um suco de bergamota e colocar, tipo, 50 ml. A Carol já aprendeu o que é bergamota, né, Carol? Bergamota. Sim, aqui é bergamota. Nossa, mexerica. A gente chama tangerina, mas aqui é bergamota. Mexerica, tangerina é diferente. Não, mas é que lá no Rio é tudo tangerina. É tudo igual. Tangerina aqui em Minas é mexerica. Aqui é bergamota. Aí tu coloca uma quantidade, por exemplo, 50 ml de suco e 50 ml de moscatel ou demi-sec. Eu vou usar demi-sec. Mistura e faz um coquetel. Daí eu vou dar de entrada, assim, na hora do encontro. Vou servir. Estou pensando em colocar um papelzinho, assim, com uma mensagenzinha. Tô correndo aqui. Ai, que lindo, que lindo. Bem especial. Quinta-feira eu vou fazer o meu primeiro encontro para casais. Ah, que legal! Porque eu faço para as mulheres sempre, né? E aí os maridos estavam reivindicando.
Então, na quinta-feira vai ser o primeiro encontro que vai ter homens também. O primeiro para casais. Vamos ver como é que vai ser. Bacana. Depois eu conto para vocês. Uhum. Ah, legal. A gente tem que incluir, né? Bacana também. Não, pediram, a gente faz, né? Nova era, a gente não pode excluir ninguém, né? Todo mundo que quer participar. Verdade. A pegada é um pouco diferente, mas eu vou fazer uma coisa mais. Com eles fazer quase que um mini curso, assim, falando tipos de vinhos, vinho tranquilo, espumante, vinho seco, suave, várias diferenças, né? Dos vinhos, só umas coisinhas assim, uns toques e, enfim, mais do vinho que a gente vai estar bebendo. Mas, enfim. Vamos lá, então, meu bem? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu preciso de voluntárias aí para me substituírem. Quando a Clara nascer, ninguém vai me ajudar, gente. Vai ser a Jana. A Jana é boa pra confraria. Mas eu preciso para 3 encontros, né? 3 encontros eu botei lá. Nervoso, Carol. Ai, eu pensei em quem já está fazendo confraria, mas claro, quem também não estiver fazendo ainda e quiser aceitar o desafio, é uma ótima oportunidade. Inclusive, num grupo, assim, é ótimo para a gente treinar, né? Num grupo que a gente sente mais segurança, né? Não sei. É verdade. Ou até também podem fazer aquela ideia que eu falei de conduzir em conjunto, de repente, para não ficar algo, né, muita pressão. Não sei, né? Vocês vão ter que me ajudar. Depois eu vou botar lá de novo. Conjunto também é legal, na verdade. Como, Ana Mota? Em conjunto, eu acho que é legal, também. Né? Sim, claro. Vamos lá. Não. Então, hoje, gente, a gente vai falar da dormência e da cave, né? Então, são 2 momentos ali, um nos vinhedos, né? E o outro momento já quando o vinho está praticamente pronto, né? A finalização do vinho. Então, são 2 reflexões que eu acho que tem bastante coisa em comum, né? E muito aprendizado, e a gente vai ver também as variáveis, o que isso ocasiona no vinho, né? O que impacta ali no ciclo da videira, tudo isso. E aplicando para a nossa vida também. Eu até incluí aqui um slidezinho de arquétipo masculino para o Eduardo e ele não veio. Olha, eu falei, ele vai se sentir excluído. Olha aí, ó. Vamos lá, gente. Então, a dormência. Vocês sabem o que é o período da dormência? Vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver a videira nesse período? Não, é o inverno, né? É o inverno, é. Uhum. No inverno, a videira ela fica assim, toda seca, né? Uhum. E fica sem folhas, fica... Normalmente os turistas, quando vêm aqui visitar a região nessa época, não gostam muito, né? Porque eles querem ver a videira carregada, bonita, né? É uma época em que tá toda seca, né? Não tá bonito, assim, né? Ficam os ramos, assim, compridos, aquela coisa meio... né? Não fica atraente. Então, é uma fase que não atrai muito, né? Não é muito convidativa, digamos. Mas a dormência, ela é a primeira fase, né, do ciclo da videira. Então, o ciclo, ele começa ali. Parece que ela está morta, mas, na verdade, não, né? Ela está se preparando para o novo ciclo. Então, a dormência, ela acontece numa parte do outono, né, no final do outono, e pega todo o inverno. Quando a gente olha, não tem atividade de crescimento nenhum, né? Não tem desenvolvimento da planta ali, a seiva correndo, nada, né? Ela está realmente
como se a gente pensasse aí nos animais, né, no urso polar hibernando, né, tá hibernando, digamos assim. Então, é um momento de descanso, né? Embora pareça que ela tá, né, ali morta praticamente, é uma fase de muita importância, porque como eu falei, ela está ali com acúmulo de energia se preparando para o próximo ciclo. Então, se a gente faz a relação, né, com a estação seria o inverno, mas com a fase lunar seria a fase da lua nova, né, que é bem aquela fase quando a gente começa a mandar no grupo que a gente não tá legal, sabe? Se lembram dessa fase? É bem nesse momento aí que a gente começa a mandar, não tô me sentindo bem, tá deserto, tô irritada, desanimada, é essa fase aí. Por quê? Porque a gente é regido, né, pela noite fica mais fria, noites mais escuras, né, a gente não tem a luz solar. E aí o convite é o quê? Ir mais cedo para casa, né? Parar, se resguardar, olhar para dentro, né? Só que a gente está tão regido pelo inconsciente, né, no julgamento ali, na coisa que é difícil olhar para dentro nesse momento, né? Realmente a gente sai da nossa zona de conforto. Botei aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia. Então aqui recém caíram as folhas, né? Aqui já caíram e já tá bem. E vocês veem que dá para ver todo o raminho, né? Sem nada. É bem assim mesmo. Depois, claro, depois vai vir a poda, né? E esses ramos vão sair. Mas aí é em outro momento. Aí é no final já, quando a gente quer despertar a videira, né? No final da dormência. É a estação mais silenciosa e discreta de um vinhedo. A planta reduz a um mínimo necessário a seiva que corre dentro dela. E por não enviar essa seiva para as extremidades, as folhas caem e os galhos mais delicados secam. Engana-se quem pensa que a videira é uma planta frágil, né? Inclusive, até tem uma das cartas dali do oráculo, né, que eu falo da questão da versatilidade, que é a trepadeira, né? Ela é uma planta trepadeira e ela se adapta a diferentes condições. A gente vê que a gente tem videira espalhada aí pelo mundo todo, né, em diferentes condições climáticas, condições de solo, né, no geral. Então, vem cá, Cris. Tá muito atacadinho hoje, hein? Tá parecendo um filhotinho. E ela se adapta muito bem, né? Então ela não é frágil. Inclusive, ela suporta assim, temperaturas extremas. A videira ela é natural, né, de uma região desértica, até botei lá, né, os primeiros registros do vinho e tudo, né? Vem lá do Egito. Ela resiste ali até uns 50 graus, mais ou menos, né, de extremo calor. E no inverno, ela consegue suportar ali até uns menos 15, mais ou menos. Então, assim, é uma planta perene, né, que é uma planta, né, que a gente sabe aí que tem uma vida longa, né, não é aquela planta de uma colheita só. Mas... E ela se adapta assim a condições muito extremas, muito frio, muito calor. Claro que nesse momento aqui que ela está em dormência e ela sente ela passa por muito frio, não tem tanto problema, né? Agora ela chegar a passar por menos 15 quando já tem brotos, quando já tem flor, quando já tem fruto, aí é um problema, né? Que aí a gente vai queimar a flor, vai queimar o fruto. E pode, inclusive, realmente perder a safra do ano, não só do ano que está acontecendo, e do ano seguinte também é comprometido, normalmente, né? Então, claro, esses menos 15 aí tem que ser nesse período que a videira está repousando, né? Porque ela já está com o metabolismo menos acelerado, né? Não tem nada exposto ali, e ela consegue passar por esse frio.
É durante o inverno que os agrônomos e enólogos vão decidir o que vão querer dessa planta para a próxima safra. Então, aqui, né, que a gente vai começar a pensar quais os manejos necessários, né, se essa planta ela vai ser destinada a produzir um vinho jovem ou um vinho de guarda, né, e aí como que eu vou estar conduzindo esse vinhedo. É tudo nesse momento que a gente faz essas escolhas. No outono, então, ela entra em dormência, né? E a resistência ao frio aqui, como eu tinha falado, é uma condição muito dinâmica. Aqui é uma parte um pouquinho mais técnica, né? Mas caso vocês queiram levar para, né, os clientes, para os alunos, para a confraria, enfim, né? Eu quis trazer um embasamento um pouquinho mais de aula aí para enólogos e para gente que aprende na viticultura, caso vocês queiram, né? Depois vocês têm acesso a esse material. Carol, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que agora tu está falando que no outono a videira entra em dormência, mas antes era outono ou era inverno já? Não, era então outono? é final do outono e todo o inverno. Ah, tá. Então é final do outono e todo o inverno. Tá bom. Isso, que a dormência, ela entra assim, a partir que as folhas caem, né, no outono, as folhas caíram, aí já começa a dormência. Uhum. Então é final. E é a primeira fase, tu falou, né? Isso. O ciclo começa ali. Uhum. Primeira fase do ciclo. Uhum. Uhum. Ok. Tá ótimo. Então, né, essa resistência ao frio é muito dinâmica. E claro que, né, como eu sempre falo, as condições da videira variam de variedade para variedade. Então, a gente vai ter plantas que vão ser mais rústicas, mais resistentes ao frio, outras mais resistentes ao calor extremo, né? Então, dependendo da variedade, né? Dependendo do tipo da uva, da sua origem, né? Então, também tem, claro, não são diferenças assim absurdas, né? Que vai variar, uma ela só chega até 30 graus, a outra 50. Não, são pequenas variações, né? Mas que tem variação. Algumas vão se adaptar melhor, né? Em regiões mais quentes, o ciclo, né? Em si, a gente consegue resultados melhores e outras em mais frio, por exemplo. Então, né? Essa resistência ela vai variar tanto pelo ambiente, né? Pelas condições ali de desenvolvimento, do manejo também, quanto com a variedade, como eu falei, né? Os tecidos da própria planta e da estação também. Que aí também é a questão do clima do local mesmo. Então, a gente tem 3 estágios ali de dormência, né? E aí eu acho legal a gente já ir pensando né, fazendo um paralelo aí com a gente também, né, no caso. A gente tem a aclimatação, que é o período de transição, né, entre a condição de não resistência à plena resistência ao frio, né? Então, para eu que estou aqui, né, no sul, né, é claro que dependendo de onde vocês estão, né, a gente nem tem muito essa realidade. Mas aí a gente vê, né, a gente começa meio que se adaptar quando a gente tem um inverno, né, mais rigoroso, realmente a gente tem aquele momento de se adaptar, depois parece que já adaptou, está bem ali no inverno, né, então seria mais ou menos essa ideia. Então, processo gradual, tá? Não é do dia para a noite. Ele se inicia próximo ao início da maturação da uva, que é o período lá de veraison, né? Que é a virada de cor, e continua após a queda das folhas, quando as temperaturas são baixas. Então, lá da maturação da uva até o final do ciclo, passou colheita, passou
sim, passou a colheita toda, caíram as folhas, todo esse período é a aclimatação. A videira ela já está se preparando para o próximo inverno. Tá? Então seria, né? A combinação da diminuição das horas de sol, que é o fotoperíodo, e a queda da temperatura no outono são fatores importantes que influenciam a aclimatação e a resistência ao frio. Claro, se eu tiver aqui, né, algo mais estável, mais gradual, que é uma coisa que não tem acontecido ultimamente por conta, né, de aquecimento global, a gente sabe, cada dia a gente está tendo aí dias que não tem nada a ver com a estação, né, fora do período. Isso tudo influencia na videira, né, nas plantas em geral, né? Mas se eu tivesse as estações mais definidas, mais estáveis e tudo, eu estaria preparando melhor essa planta para o próximo inverno, né, para o período realmente mais frio. Então, todas essas variáveis, como que vão ser esses dias aí no decorrer, vão influenciar depois se ela vai conseguir resistir melhor ou pior ao frio. Né? Porque às vezes ela tem que gastar uma energia que ela, né, deixaria para gastar lá só na frente, e ela tem que se proteger ali de um dia que for atípico, por exemplo, né? Então acaba que quebra todo o ciclo. Diminui o conteúdo de água em vários tecidos, enquanto aumenta a concentração de solutos nas células, né? A permeabilidade da membrana e estabilidade térmica de várias enzimas. Então, isso aqui é a questão de metabolismo, o que acontece. Aí a gente tem a metade do inverno, então, que é o período de maior severidade e grande resistência ao frio. Aí, o que acontece nesse período, né? Depois de passar por baixas temperaturas, né, na metade do inverno, as gemas continuam a ganhar resistência ao frio, na desidratação e a transferência de água para os espaços intercelulares. As gemas, gente, na planta são... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui aqui nessa figura, aqui embaixo. Esses nozinhos assim que tem na planta, eles dão origem, né? As gemas, elas podem ser produtivas ou não, né? Gemas cegas, que a gente diz que não vão produzir os ramos, mas é o que vai dar origem depois aos brotinhos, tá? São esses, elas vêm aqui a partir do nó, tá? Carol, ela é como um nozinho, e aí pode ser que ela saia um ramo dali ou não, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Ela que dá origem, né, no caso. Aí depende, porque conforme a gente faz a poda, aí a gente vai selecionar, né? Eu quero que daqui nasça, daqui não nasça, aí eu vou fazer a poda de acordo com o que eu quero, né? Ter depois. Então, às vezes a gente mantém, por exemplo, tem vários tipos de poda, aí tem uma poda que eu deixo 2 gemas, aí tem uma outra poda que eu deixo 5, tem outra poda que eu deixo 1, tem, dependendo da planta, né, a gente vai fazendo esse manejo, porque cada variedade se adapta melhor. Tem algumas que elas brotam melhor nas pontas, aí eu deixo várias gemas, né? Aí tem outras que não, que aí a gente faz o tal do cordão esporonado, que a gente diz que a gente deixa bem baixinho, bem rente, que ela brota melhor ali no início, né, do braço. Então, a gente vai conduzindo assim. Se ocorrer a formação de gelo fora das células, o diferencial de pressão forçará a saída de água no interior das células para os cristais de gelo, não danificando as gemas. E a gente tem a desaclimatação, né? Que aí é o período de transição entre a plena resistência ao frio, a não resistência e o crescimento ativo da nova vegetação. Então, aqui é o final, né? É quando a videira ela vai sair, né, da dormência
e vai se preparar ali, que vai vir o tal do choro da videira, que é o marco do início, né, do novo ciclo. Então, como que isso aqui acontece? Quando a gente faz a poda, né, a gente dá esse start na planta. Ela está lá em dormência, e aí quando a gente faz a poda, a gente meio que dá um sinal, né, de que ela estimula ali que ela volte a ativa, né? Tem alguns insumos, né, enfim, alguns produtos que o pessoal também, dependendo, né, da região, se não tiver a condição ideal e a planta, né, não volte a ativa logo e tal, né, a gente pode aplicar, que é o tal do Dormex, né, que tem alguns produtos aí que a gente aplica para estimular essa volta do ciclo vegetativo, né? Então, vamos lá. Gris, tá demais hoje, né? Então, após alcançar o máximo de resistência ao frio, na metade do inverno, as gemas passam pelo processo de desaclimatação em resposta à elevação da temperatura, né? Normalmente, a gente tem ali, né, algo natural, que o inverno acaba, né, as temperaturas começam a vir a primavera, então vai esquentando e naturalmente a planta desperta, né? Mas como eu falei, né, dependendo aí da região, às vezes isso precisa de um estímulo a mais. Deixa eu ver aqui. Aumentando a temperatura do solo, o efeito capilar faz com que a água penetre nas raízes e a seiva comece a circular. Por ocasião do inchamento das gemas, as gemas reidratadas são vulneráveis ao frio e bastam alguns graus abaixo do ponto de congelamento para danificá-las. Ou seja, aqui já, né, se é um frio de novo, aí já começa a comprometer realmente. Isso aqui eu já falei, das características genéticas que variam, né? Então, a planta ela vai ter mais ou menos resistência dependendo da genética. As videiras não estão totalmente inativas durante a fase de dormência, elas não fotossintetizam porque não têm folhas, mas elas continuam respirando para manter as funções básicas do metabolismo. A sua fonte de energia nesse estágio são os carboidratos estocados no ciclo anterior, a maioria amido nas raízes, troncos e braços. As videiras em estado de dormência passam a viver de suas reservas após a queda das folhas. A nova brotação no ciclo vegetativo seguinte é completamente dependente dessas reservas durante o primeiro mês. E aí, se a gente pensa, né, na gente, né, no aprendizado aí de Dionísio, e aqui também eu trago a questão do arquétipo feminino, né? A dormência, o inverno, se manifesta no nosso ciclo menstrual na fase da menstruação mesmo, né? Então, para quem não menstrua, mas como eu tinha falado, a gente é regido pelo arquétipo ali, pela fase da lua nova, né? Que é o que vai reger. Então, quando a gente tem lua nova no céu, é o que vai ditar a regra. Para quem ainda tem o ciclo interno, né? A menstruação, ciclo menstrual e claro, né? Para quem não usa anticoncepcional, né? Ou enfim, tem o seu ciclo mesmo, aí sim a gente se baseia na fase da menstruação. Que é o quê? Como que a gente fica, né, nessa fase? Carol, só um pouquinho. Mas daí a fase da lua é igual para quem ainda menstrua e para quem não menstrua mais. Fase da lua nova. É a lua nova. Só que o que acontece? Quando a gente menstrua, normalmente a gente não tem um ciclo cadenciado certinho com o ciclo lunar, né? Então, pode ser que eu esteja menstruando e seja lua cheia no céu. Entendi. Entendeu? Aí, o que vai ditar a regra nesse caso é a minha lua interna, né? Do meu ciclo menstrual tem mais impacto. Mas pode ser até que
aconteça aí meio que uma guerrinha. Por quê? Porque a lua externa está me pedindo esse movimento de lua cheia, por exemplo, né? Então, tá a lua cheia lá no céu e eu estou menstruada. Então, eu tô, né? Meu corpo está dizendo, Carol, vai para casa, se cuida, né? Descansa. E o céu, né, o externo está me pedindo, vem, aparece, brilhe, não sei o quê, né? E aí fica aquele embate. Por isso que muitas vezes a gente tem alguns conflitos assim, né? E aí entender, né, como que eu posso estar conciliando, tirando o melhor disso. E claro, né, normalmente dependendo do tamanho, que cada mulher tem um tamanho, né, do ciclo, tem umas que tem um ciclo mais curto, outras mais longos. Né? Pode ser que uma hora, sim, o ideal seria, né, estar cadenciado, né, o nosso ciclo com o ciclo lunar. Mas, como a gente hoje, né, a gente não se expõe mais, né, à luz da lua, a gente, né, vai dormir é só luz de tela, luzes artificiais. Se a gente tivesse, né, realmente conectada, né, com essa energia externa, o nosso ciclo ele se ia ficar regulado de uma maneira natural. Tanto que acontece isso muitas vezes, não sei se vocês já repararam, assim, né? Da gente, se a gente fica próximo às mulheres ali, a gente começa a regular o ciclo, né? Vai acontecendo isso, né? Vocês já repararam? Coincidência, né? Uhum. Exatamente. E sim, a gente vai. Quanto mais a gente se conecta, né, com esse externo, a gente vai equilibrando. Eu, por exemplo, sempre tive um ciclo muito desregulado, porque eu tinha, né, a síndrome do ovário policístico e tomei remédio a vida toda e tal. Mas depois que eu comecei a realmente a me conectar com a minha ciclicidade, a observar, né, as fases da lua, observar como eu estava a cada dia, tudo isso, o meu ciclo ele foi se tornando mais regular. Ele foi ficando bem mais tranquilo, engraçado, né? Como que a gente realmente vai se conectando. Se conhecendo também. Então, é aquela fase que nos acolhe quando a gente está nas nossas raízes mais profundas. Né? Repousamos no centro do nosso próprio labirinto. Voltamos a ser semente. Dentro do mais profundo em nós descansamos. Nos nutrimos de nós mesmas. E aí aqui a gente tem o arquétipo que é a anciã, né? Do ciclo das mulheres, né? Que se a gente pensa no arquétipo da dormência, seria a anciã. A anciã, ela trabalha em nós os mistérios da morte e do renascimento. Ao nos tornarmos sementes, nos preparamos para nos transformar em flor. Portanto, ela pede silêncio, quietude e introspecção. Ao mesmo tempo que ela trabalha a morte, nos prepara para a vida. Morte e vida andam de mãos dadas. Eu peguei aqui também uma imagem de Dionísio, né, na sombra também. E também porque serve também para os homens, né, no caso. Trabalha esse arquétipo, até trouxe aqui para o Eduardo, né, a parte do arquétipo masculino. Que seria o quê? No inverno é o arquétipo de morte e renascimento também, né, para o homem, introspecção. Só que o homem, ele não é regido pela lua como a gente, ele é regido pelo sol, né? Então, para ele fazer esse acompanhamento, né, ele precisa acompanhar, né, ele tem um mapa solar, né? E aí, claro, né, o sol ele é mais constante, né? Ele não tem essa coisa, essa ciclicidade tão marcada quanto a lua, né? Então, mas o homem ele também pode fazer esse exercício, se observar, né, e ver como evoluiu, né, como a sua criança amadureceu e se inspirar aí também nos deuses, né, até trazendo aqui o deus Osíris, né, que é o marido da deusa Ísis, que eu vou trabalhar ali no desafio, e ele seria equivalente ao Dionísio também, né? Então, para o Egito, ele que seria o deus do vinho.
Então, para vocês verem que é tudo entrelaçado, né? A gente muda ali os nomes, muda as crenças, mas todo mundo fala da mesma coisa. E ele também é o quê? Deus da morte e do renascimento, assim como Dionísio, né? Traz essa coisa de luz e sombras, mesmos ensinamentos, tudo a mesma coisa. Então, para a mulher, né, que é essa anciã, após anos e anos de ciclos mensais, um dia eles deixam de vir, né? E aí, aqui já focando também na mulher que já está, né, já ali na menopausa, já passou, né, inclusive, sendo substituídos por um fluxo espiritual impressionante, né? Essa anciã, ela já está nesse momento, né? Ela já fez essa travessia, digamos assim. A mulher deixa de verter o seu sangue em compensação, se esse processo foi bem realizado ao longo da vida, ela se torna o receptáculo sagrado da sabedoria ancestral. Então, aqui é uma reflexão que todas nós, né, mesmo se a gente ainda não está nesse momento, a gente tem esse arquétipo dentro da gente, né? Essa sábia que já passou pela caminhada, que tem as respostas, é a nossa sabedoria interior, que a gente também pode chamar de mental superior, né? Que é aquilo que muitas vezes a gente não tem uma explicação teórica, mas a gente sente. A gente só sente. Quando a gente se conecta com esse sentir, né, é a nossa verdade interior. E ali é a nossa anciã, né? Então, cada um pode chamar da forma que quiser. Carol! Pode falar, já. Que linda essa imagem! Nossa, né? Eu adorei! Adorei! Acho que tem tudo a ver comigo, assim, só falta as tatuagens. E todo ano eu estou falando, esse ano eu vou fazer minha tatuagem. Onde vai passando e nada. Eu também, Jana, eu também sempre falo que eu vou fazer e nunca fiz. Toda hora. Olha só, menina. Nem sabia aí, ó. E esse ano, bom, já está quase no final do ano, praticamente, né? Eu quero fazer nas costas, onde eu tenho a minha cirurgia, né? Que é bem grande. Quero fazer aqui do lado, onde eu tinha meu catéter. Tem vários lugares. Ai, meu Deus! Isso para ressignificar, né, Jana? Gostei. Aí, ó. Então... Se inspirar. Então, gente, que conselho que essa sábia, que já viveu tudo, já fez a caminhada aí, né, que você almeja viver, ela te daria hoje? Essa sábia, o que ela iria te falar hoje, né? Então, a gente se conectar com essa nossa sabedoria interior, ouvir de verdade, né? Porque quando a gente para e olha para ela e se conecta, assim como eu já fiz o convite para vocês fazerem com a criança, é a mesma coisa aqui com a sábia, né? A gente tem dentro da gente essa mulher que já viveu tudo que a gente está almejando, os nossos sonhos, ela já viu qual é o final, ela já sabe tudo isso. E o que ela te diria hoje, né? Com os anseios que a gente traz hoje no nosso coração, o que ela nos diria? Então, né, ouça, plante suas intenções, se prepare para o próximo ciclo, né? Não se esqueça de organizar o terreno para frutificar, né? Porque também é isso, né? Preparar a terra para que realmente a gente frutifique. E aí, quando a gente pensa, né, nesse arquétipo, claro que a gente tem, nem tudo são só flores, como eu falei, é um arquétipo, quando vem, normalmente é algo que a gente nega muito durante toda a vida, a gente aprendeu a negar essa fase do nosso ciclo, né? Por quê? Porque é desconfortável, às vezes vem com uma dor, né? Para uma mulher, às vezes vem com... Eu sempre sofri muito né, com cólicas, na fase da menstruação, com enxaquecas, enjoo, coisa. E claro, é o corpo gritando ali, né? Mas a gente quer erradicar, a gente quer tomar o remédio, deu né?
calar ali os sintomas e deu. E parte disso emenda, né, uma cartela de remédio na outra. E isso que a gente faz. A gente não ouve esse corpo que está ali gritando, né, pedindo, mostrando. Então, a gente desaprendeu a lidar muito com esse arquétipo da anciã. A gente não admira, normalmente é algo que a gente luta contra. E o que acontece nesse momento? Na verdade, é um momento de máxima escuridão no céu, né? Como eu falei, já falei isso para vocês em outros momentos, a gente está sendo regida a maior parte do tempo por nosso inconsciente. Tudo que está no nosso inconsciente, né? Que, claro, que a gente, por exemplo, na psicanálise, né? A gente acredita que 95% de tudo que está na nossa mente é o inconsciente, a gente é regido por ele. Mas nesse momento do ciclo, a gente tem acesso a esse inconsciente com muito mais facilidade. Então, vem muita coisa ficar latente. Por exemplo, nossos traumas, memórias, né, dolorosas ali, mentiras não reveladas, cai, a gente consegue ver as coisas, né? O autojulgamento também, muito, né? Aí é o superego, né, que a gente diz que é aquela cobrança interna, aquela voz do julgamento, fica ali muito latente, né, gritando. E aí, se eu também alimento muito isso, o que acontece? Eu viro aquela mulher ranzinza, rancorosa que só julga. Julga os outros e se julga também, né? Então fica uma coisa assim realmente insuportável, né? E aí, claro, isso é quando a gente está com o nosso feminino ferido. Porque o equilíbrio desse arquétipo, qual seria? A anciã é uma mulher sábia, né? É uma mulher que ela se cala, que ela observa. Né? Aquelas senhorinhas, né, que a gente vai dar aquele conselho de uma palavrinha só, não precisa falar mais nada, às vezes um olhar, né? Às vezes ela só ouve. E é bem isso, né? Então, o momento não é o momento de ficar apontando o dedo, falando, não é. É o momento de calar e de observar. Fase para ter cautela com grandes decisões, né? A gente está se preparando para um novo ciclo, tudo, a ação vai vir depois. Mas, como a gente está sendo regido por esse inconsciente, não é uma fase bacana para você, por exemplo, vou terminar relações, sociedade, tomar esse tipo de decisão. Por quê? Porque a gente está com um olhar muito crítico, né? E aí a gente vai, sim, não vai, muitas vezes a gente vai se arrepender depois da decisão que a gente tomou, né? Então é um momento de observar, de acolher, mas lembrando sem julgar. A mulher que tem o feminino adoecido está desconectada de todos esses saberes naturais, possui muita dificuldade de lidar com essas sombras e pode entrar no papel de vítima ou inquisitora. Já a mulher conectada, ela ativa seu poder de observação. É o ápice do eu vejo, mas não julgo. E outro ponto aqui, né? Quando a gente está demais, né, nesse arquétipo, o que a gente faz? A gente se esconde, né? A gente sim, foge do mundo, né? A gente quer ficar só em casa, aquele extremo, né? A gente foge da exposição. Então, essa fase da anciã, ela está muito ligada ao nosso poder pessoal. Mas, se eu não me exponho, né, se eu não vou usar isso a favor, não tem sentido, né? Não tem sentido. Como eu falo, o fruto ele só vem, né, é resultado de todos os ciclos, né, de todas as fases do ciclo, né? Então, é somente retornando às nossas raízes mais profundas que teremos alicerce para florescer bem alto. Quando nos aninhamos em nossas raízes, podemos fazer desse lugar uma zona de conforto e, por isso, acabar impedindo o nosso próprio florescimento.
Quando não nos permitimos brilhar, pode ser que estamos nos escondendo, sendo apenas sementes embaixo da terra, né? Para manifestar esse poder pessoal, precisamos deixar morrer o que já não serve mais. E a anciã, ela é essa fase de morte e renascimento. Ela cava dentro de si mesma à procura do que precisa morrer. Não devemos encarar a morte como um fim, mas um renascimento. O que vocês acharam aí desse arquétipo, meninas? Um soco no Eu achei lindo. Carol do céu, Carol. As sementes aí escondidinhas embaixo da terra. Jesus da glória. Porque assim, eu sofro muito, sabe? Eu sofro 10 dias. Assim, Ai, de sim. ninguém me aguentar, de ninguém. Assim, é uma coisa insuportável. É uma força muito grande. E é engraçado porque eu sou apaixonada pela lua nova. Eu só Olha corto só. meu cabelo na lua nova, sabe? Eu sou apaixonada. Tem uma coisa com a lua nova, eu sou apaixonada por ela. E é engraçado ela ser a sombra, né? Aham. Essa fase. É a fase, sim. Tu tem que ressignificar o teu ciclo interno, né? Porque Meu tu já interno, dá valor pro ciclo externo, pro né? externo eu dou. Mas o meu ciclo interno, gente, é uma coisa que é insuportável, é um sofrimento. E toda vez eu falo, como uma pessoa de quase 50 anos ainda tem que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso de novo, sabe? Eu luto contra, eu reclamo muito, eu detesto passar por isso. E realmente é isso, assim, de recolhimento, de tipo, nossa, chegou, graças a Deus, agora me deixa quieta no meu canto. Mas a fase que vem antes é uma luta, assim, são 10 dias de sofrimento. E de tudo, de enxaqueca, de inchaço. Eu devo ganhar uns 2 quilos, assim, sabe? Uhum. É tudo muito. É tudo over. É tudo over, é um sofrimento muito grande. E é engraçado ser tipo, a minha lua nova, porque eu sou apaixonada pela lua nova. Olha Não só. dá. Tati precisa fazer mesmo esse acompanhamento com a mandala lunar e para ver, né, realmente ali na ciclicidade, percebendo, né, teus movimentos, para usar isso a seu favor, né, e não ser essa luta. A gente fica em luta há muitos anos, é o corpo ainda tentando dar os sinais para o que precisa ser olhado e mudado. Desejando a anciã, entendeu? Porque eu fico assim, gente, quando que isso acaba? Não, nossa, o meu sonho, sabe? Assim, eu quero pular a fase, eu quero pular a fase logo. Não tem porquê eu ter isso aqui ainda. Que idade que tu tem, Tati? 48. Tem a mesma idade que eu. Eu já faz 5 anos que não tenho mais isso. Olha que coisa. Muito mais de 5 anos. Eu tenho, sabe? Fico resmungando. Eu acho mas eu acho firme e forte passando ainda. Mas é bom, aproveite, porque depois muda tudo, viu? Sim. Eu acho assim, ó, que essa parte tem. Eu tô com som duplo aqui. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Tem o lado da sombra, mas tem o lado do sol, né? Da luz, que no meu ponto de vista, a gente se sente mais fértil, mais feminina, sei lá, não sei se é feminina, mas assim, a questão, né, dos hormônios e tal mexe bem mais assim com a gente. Depois isso muda muito, assim, sabe? A coisa da fertilidade, assim, muda pra caramba na nossa vida. Eu sinto saudade. Olha. Só dessa parte, não da parte ruim, que é você estar naquele período, mas tudo que antecede esse período, que é bacana, assim, sabe?
que é o ciclo, né, do corpo, né, de você ir lá, né, lógico que hoje em dia, provavelmente você deve tomar anticoncepcional e tal, deve se cuidar, muda um pouco, né, mas, assim, é interessante, porque depois disso aí tu não sente mais, daí tu tem que repor, né, de alguma forma, porque senão fica muito ruim, sim, a gente sofre demais. E é bem importante, eu acho. É. Gente, a luta de ser mulher, né? Exatamente. Que barato, gente. É que a gente se desconecta, né, naturalmente ali. A gente acha que o normal é não ciclar, né? É ser todo dia igual, né? Na verdade. Sim. Então, mas realmente, assim, quando a gente começa. Eu sempre tive pavor também, sempre, né, quis. Não queria menstruar e eu sofria muito também. Mas depois, assim, que eu comecei a entender, eu tive muita resistência até a olhar para isso. Mas depois que eu comecei a ver, meu Deus, eu também tomei um gosto, assim, eu fiquei, caramba, até você se perceber nesses dias, assim, é muito interessante. Tu para de brigar com isso. Porque tu já se entende, se acolhe, opa, né? Faz parte, o meu corpo ele tá pedindo, né, aqui um descanso, né, uma paciência, que eu já aviso ao Joel, já falo, ó, né, já tô mais irritadíssimo. Né? A gente começa a se perceber mais. Principalmente naquele período de ovulação, né? Que é um período bem bacana, assim, que... aí já é o oposto. Que é o oposto, exatamente, que você se sente que é diferente, mas ao mesmo tempo é legal, né, você sentir isso. E depois tu não sente mais. Lógico que se você evita sempre é diferente, né? Mas quando não, é bem que nem a Carol falou, você sentir esse teu ciclo é interessante. Para mim, tudo intenso. Tudo. Tudo muito intenso. Então, e assim, eu fico mesmo de me arrastar. E aí depois passa, e depois vem energia de novo e tudo. Mas é uma coisa impressionante. Aí, sabe quando assim, a sensação é só canso, tô cansada de passar. Eu fico brigando, é o que você falou, eu fico brigando para não ter um ciclo, porque eu já sei que vai começar tudo de novo. E aí é um período que é sofrido mesmo. Assim, muito e passa rápido, né? Nossa. Meu Deus. Quando você vai ver, tá na hora de começar tudo de novo. É a fase mais longa, né? Essa daí. Meu Deus. Mas é legal isso, assim, de não dá para fazer isso com todas as tarefas e não dá para fazer isso em tudo, né? Dentro do CLT. Dentro do CLT tem dia que eu tenho que entregar e paciência. Ninguém quer saber que ciclo que eu tô, que fase que eu tô, né? Mas dentro das coisas, por exemplo, da confraria, do vinho, dá para planejar, né? Quando você está mais produtivo, quando não está. Então, é ideal, né? Exatamente. Vamos lá, então. Carol, pode falar, já. Tu pode voltar de novo aquelas duas imagens ali? Essa daqui? A outra. Quero tirar uma foto. Qual? Essa aí. Não, a de Dionísio? Não. Depois pode ir passando para frente. Depois dessa, essa aí. Essa? A sombra da anciã. Depois dessa vem qual mesmo? Esse aqui é antes, né? A lua, essa aí. Queria tirar uma foto. Isso aí. Conseguiu? Sim,
Então tá, e a gente tem também a cave, né? Que é um outro momento, que já é ali com o vinho pronto, né? Digamos, a gente já elaborou o vinho. E aí a cave é o momento que o vinho ele vai amadurecer, né? Então até a gente falando disso, né? De se compreender, de se aceitar, também eu acho que tem muito a ver aqui, né? E entender, né, a função do tempo também, né? Na cave aqui até fiz questão de botar, né? A Rafa fez a ampulheta, porque é para mostrar a ação do tempo, né? Sobre essa evolução, sobre esse amadurecimento e a melhora do vinho. Então a cave, né, tem tudo a ver aí com o que a gente estava falando, né, antes, né, de entender e valorizar, né, que depois o tempo não vai voltar, né? Eu acho que aí vocês trouxeram um assunto, deram uma adiantada aí que eu acho que calhou muito bem. É um local de espera, né? E uma das maiores lições do vinho, eu acho, né? Esse aqui é uma parte que eu escrevi, que é a resiliência, né? É aceitar o tempo do tempo. Essa espera torna-se dura se a gente fica de braço cruzado esperando, né? E aqui eu até dou a complementada se a gente fica brigando, né, com esse tempo, né? Se torna realmente, como falei, parece uma eternidade. Mas se a gente tira o foco da recompensa e desfruta das pequenas atenções, alegrias, inclusive, né, dos dias também não tão ensolarados, dos dias cinzas, a espera ganha um colorido singelo que dá o verdadeiro sentido a tudo isso, né? Então preste atenção no seu dia a dia, na sua rotina. Se você está sofrendo, antecipando o futuro, aí tá te antecipando. Sacanagem. Pra mim. Tá louco. Depois tu vai dizer, eu acho que era melhor sentir cólica. Ai, desculpa. Nossa, sacanagem. Foi pra mim. Muito pra mim. Ai, ó. Faça a sua parte e confie. É hora de deixar o vinho repousar e o tempo fará o restante do trabalho. Entendido? Sim, senhora. É isso aí. Tu sabe, Tati, que quando eu iniciei esse processo, eu fiquei tão mal que me deu até a síndrome do pânico. Eu fiquei tão desregulada hormonalmente, lógico que vários fatores também influenciaram, né? Mas assim, ó, essa oscilação de humor, uma hora quente, outra hora frio, vontade de chorar desesperadamente, sabe? Essa oscilação de humor, é bem, bem punk, viu? 1000 vezes senti uns diazinhos de cólica. Meu Deus. Mas cada um é cada um, né? Também não quer dizer que tu vai ter isso. Minha mãe passou pela menopausa sem, assim, nada. Então. Foi uma coisa absurda. A minha mãe também. E eu não, né? Vai saber. Uhum. Então, gente, a maturação, né? O amadurecimento do vinho. A gente tem o termo maturação e o envelhecimento também. São coisas diferentes, a gente vai ver. Mas a etapa de maturação, né? Ela é muito importante no vinho. Claro, se a gente está falando de vinho jovem, aí não, né? Mas para um vinho de guarda, para um vinho, né, que a gente quer que realmente ele evolua com o tempo, aí é um processo fundamental que vai fazer toda a diferença. Sua função é fazer com que haja o equilíbrio entre os aromas e sabores, ou seja, dar início à evolução da bebida para que ela atinja a sua máxima expressão com envelhecimento em garrafa.
É um processo aplicado tanto para tintos quanto para vinhos brancos, espumantes, né? Antes de mais nada, na evolução de um vinho, a gente utiliza o termo maturação e envelhecimento. Muitas vezes a gente acha que o envelhecimento é o tempo que a gente deixa o vinho na barrica, e na verdade não é. Esse é o amadurecimento. O envelhecimento é o tempo que ele passa na garrafa. Então, como está aqui na foto, tá? Então, ele vai amadurecer no carvalho e vai envelhecer já depois pronto na garrafa, tá? Aqui a gente tem uma foto comparando um vinho jovem, né, e um vinho já mais velho, o mesmo vinho. Então a gente consegue perceber, né, já pela análise visual, que a gente ganha esses tons acobreados, né? E não só no visual, mas vai mudar totalmente o perfil aromático e o perfil gustativo desse vinho também, né? E aqui eu acho muito importante a gente perceber, claro que eu acho que são coisas, a gente não compara, são coisas diferentes, o vinho jovem de um vinho, né, amadurecido assim, mas a gente precisa entender se é o nosso estilo também. Tem gente que não gosta de vinho nesse estilo, né? Porque fica um vinho, normalmente é um vinho mais pesado, é um vinho mais marcante, né? Então não é todo mundo que gosta. Dependendo do vinho, ele vai ter notas mais terrosas, as notas aquelas de cogumelo também, elas são enfatizadas, notas de chá. Então ele muda bastante, né? Ele diminui a acidez com o tempo, né? Então, mas ao mesmo tempo o tanino, né, que é o amargor, a astringência, fica mais delicada, né, com o tempo também. Então, entender se eu gosto, se eu não gosto desse estilo, né? E meus clientes também, a gente precisa entender. Basicamente, esse processo é o que torna o vinho mais maduro e equilibrado. Isso porque durante essa etapa, a bebida pode passar por alterações de sabor, aroma e cor. Começando pelas cores, então, né? Como eu estou mostrando aqui, mas um outro ponto também, o vinho jovem tinto, ele sempre vai ter tons violáceos, né? Então, se eu tenho um vinho jovem de um Merlot, um Taná, um Cabernet Sauvignon, todos eles são roxinhos no início. E aí depois, com o tempo, é que eles vão abrindo para a cor deles. Então, esse é um Pinot, por exemplo, é o Rubi, que é mais vermelho, né? Aí tem o Taná, ele continua com o violáceo, né? Mas aí tem outros que vão para o Grená, né? Para o Granada. Então, aí depois, com o tempo que vai abrindo, e aí depois de muita evolução, vão todos para essa tendência aqui mais o atijolado mesmo. E, inclusive, o vinho branco também, ele aí é o contrário, né? Ele vai dar o mesmo fim aqui no atijolado, mas em vez de perder cor, né, como é o que acontece com o vinho tinto, ele ganha cor, né, com o tempo. No caso essa foto mais escura, ele é mais envelhecido, né, Carol? Esse da esquerda, vocês veem a mãozinha aqui? A minha mãozinha? Sim. Uhum. Esse daqui é o mais jovem. E o acobreado, o atijolado aqui, que é o mais velho. Ele vai ganhando esses tons laranjados. Ele me lembra a cor de algum vinho do Porto. Eu estava achando que era o contrário. Essa cor mais de vinho do Porto é uma cor já de envelhecida. Uhum. É o meio âmbar, assim, né? Que vai ficando. Sim. No então, paladar... ele vai ficando... Pode falar, já. Ele vai ficando mais clarinho, mais atijolado. Ele vai perdendo a cor, Uhum. E o branco vai ganhando cor, né? Isso. Ele é mais escuro, né? Uhum.
Por quê? Porque com o tempo, né, os taninos ali, tudo que são os protetores, né, estabilizadores da cor, tudo, eles vão se combinando, mudando, né, e vai sendo transformado na garrafa. Então vai acontecendo essa evolução, né, do vinho. E no branco, né, ocorre a oxidação, que é a oxidação no vinho branco é dessa forma aí que vai dando também esse toque mais de ferrugem, né, digamos. Até tive uma experiência lá foi no Porto mesmo. Eles tinham, agora eu não me lembro qual que era a vinícola, mas tinha um corredor assim na adega deles, na cave, que eles faziam comparativo, né, dos vinhos. Aí de um lado vinha vindo vinho tinto, né? Isso começava em tal ano, indo, até chegava lá num vinho bem antigo. Né? E do outro lado, o vinho branco. Chegavam, eles encontravam o mesmo vinho muito envelhecido ali no meio da cave. Né? E aí, tanto o tinto quanto o branco, eles tinham a mesma cor. Já eram vinhos, assim, tipo de 100 anos, né? Aí eles tinham a mesma cor. Você via, assim, que a evolução, depois no final, né? O branco e o tinto ficaram nesse atijolado aí. Incrível. E aí, quando a gente vê, né, no paladar, eu falei que tem aquelas notas mais terrosas, muitas vezes de chá também, né, tanto em aroma quanto em boca, mas a gente também pode perceber ali, como eu falei, né, em boca menos a astringência, né, vai deixar o vinho mais macio de tomar, mais elegante. E é isso. Já falei tudo aqui. Então é bacana fazer esse tipo de experiência, aquelas degustações verticais, né, para ver bem a evolução do vinho. A gente toma o mesmo vinho de diferentes safras para ver a evolução dele. Já durante o envelhecimento, né, então aqui nas garrafas a gente vê, tem que ter o controle de temperatura e de umidade, né? Então é fundamental, a gente também deixa as garrafas deitadas, né, em contato com a rolha de cortiça, nesse caso não é screw cap, não é tampa-rosca, porque é um vinho que, né, ele vai ser envelhecido. Então o ideal é a cortiça, né, por conta da microoxigenação. Então, não dá para deixar em qualquer ambiente, né? Ambiente aí, deixar na cozinha, que tem calor, né? Isso aí é o fim da picada. E também espaços estáveis, né? Que não tenha trepidação também é importante. Ausência de luz, né? Controle de umidade ali superior a 75 graus e temperaturas amenas, né? Então a gente vê ali muitas vezes nas vinícolas, né, as caves subterrâneas com pedras, chega a ser meio geladinho mesmo, né? Controle de temperatura também. Eles nem têm controle de temperatura, que é uma temperatura natural, né, que a própria pedra proporciona. Quanto mais velho, melhor, né? Então isso aqui é muito relativo, né? Não são todos os vinhos, né? Na verdade, assim, todos os vinhos eles têm uma curva, né? Uma vida, assim como a gente. Então todo vinho ele vai ter o seu ápice e depois ele entra em declínio, né? O grande segredo ali, o mistério, né? Que a gente tem a missão é tentar abrir no momento ápice. Mas são inúmeras variáveis, né, que vão ditar essa regra, né, se ele tem uma curva mais longa ou mais curta, né, de vida. Então, isso de quanto mais velho, melhor, né, é mais velho até que eu abra no ápice, né? Depois, não, depois é declínio mesmo, assim, assim como a gente. Não, a gente só melhora com o tempo. Verdade. Mas tem meu pai. Nossa, eu não lembro agora que vinho que a gente descobriu que meu pai tem na casa dele. Que a gente tá com. Assim, vamos tentar encontrar uma data especial para tentar abrir. Mas ele tem lá um vinho aí, eu fui pesquisar e, tipo, tá no limite de consumir, sabe? Olha. Assim,
por 30 anos, sabe? Aham. Aí eu falei, não vamos criar grande expectativa, pai, porque não sei se ainda vai estar bom, também depende de como foi armazenado, tem tudo isso, né? Aham. Então, mas é isso, o povo acha que. Quem foi também? Outro dia teve alguém que veio mostrar para mim que tinha um espumante rosé e que estava lá, sei lá, 5 anos guardado. Gente, virou vinagre, não tem mais. É minha tia veio mostrar. Não tem. As pessoas elas acham que todo vinho é igual, que você vai guardar e vai ficar. Quanto mais velho, vai ficar melhor, entendeu? Não consegue entender que não é tudo igual, né? Exatamente. E especialmente aí o espumante, né? A gente guarda ele se ele ainda está em autólise, né? Tipo assim, aqueles surli, né? Aqueles que tem ainda a levedura ali, né? Assim, né? Que continua em evolução é uma coisa. Agora já está finalizado, a gente já fez o degorgement, né? Já tirou ali, ele já está pronto, ele não vai evoluir mais, né? Não tem que evoluir, tem que consumir jovem, né? Exatamente. Aí guardou lá a garrafinha 5 anos. Eu falei, tia, nem abre isso aí, não. Ai, gente. Achando que estava arrasando, querida. Exato, né? Tá deixando lá evoluir o vinho. E o vinho branco também, né? Outro que a gente também não. Até tá aqui nesse slide. Normalmente ele não ganha com o tempo. Ainda. Oi? Eu não tomei chablis. Ainda não? Não. Então, o vinho branco, para ele também ganhar com o tempo, ele tem que ter sido amadurecido em carvalho, né? Esses mais jovens ou mais ácidos, né? Que a gente tem variedades aí que não se dão bem com carvalho, é para ser tomado jovem, não adianta. Não vai ganhar com o tempo. Ele só vai perder o frescor, né? A gente sabe que o bom do vinho branco é o frescor, né? Então não tem por que ficar guardando. Tem gente que gosta desse estilo de um vinho, né, branco mais com menos acidez e tal, né? Eu, por exemplo, já não aprecio. É isso que eu falo, que a gente tem que conhecer o nosso paladar, né? Pode ser que tem gente que defende essa bandeira aqui, aí tem que ver se, né, se você gosta ou se não gosta. E hoje, na verdade, todos os vinhos aí que a gente vê, a maioria é de consumo imediato, né? Já estão no mercado ali, são jovens e já são prontos para o consumo, né? Ninguém mais fica incentivando isso de ficar guardando vinho na adega, né? Então, nova geração já nem tem mais esse comportamento e os próprios produtores também nem estimulam mais, nem tem muito, assim, tem um ou outro vinho ícone que é ainda para aquele consumidor mais antigo, mas os mais novos nem tem esse comportamento, né? Então aqui é o que eu falei, né? Que a gente precisa perceber se a gente gosta, se a gente não gosta. Que novamente, né? Esse daqui é o mais jovem e esse daqui é o mais velho. Então é sempre já um sinal quando a gente olha o vinho em taça, que se ele tem tons atijolados, né? Tons alaranjados, a gente já pode dizer que é um vinho, ou um vinho velho, ou um vinho que não foi bem condicionado e que oxidou, né? E aí a gente já pode esperar aí um vinho, né, em boca e tudo, se for defeito de armazenamento, mau condicionamento, já não vai estar tão bacana assim. Já um vinho jovem, ele vai ter muita força, né, muito aroma, normalmente frutas, né, acidez marcado, tanino mais duro, né? E já o vinho mais evoluído, não, ele vai mudar esse estilo, né? Então ele fica mais delicado, menos expressivo, né? Aromas mais sutis, mais macio em boca e menos frescor. Então, agora, o que vocês estão tomando aí hoje?
nem Eu tinha não trouxe pergunta. nada hoje. Nada, Tati. A Jana trouxe. Tá igual a Não, mim. hoje não. A Jana tá com o rosé, né? Eu comecei a fazer caminhada hoje, acordei muito cedo e eu tô me arrastando. Eu falei, se eu tomar vinho, eu não vou conseguir nem ouvir. Eu não vou conseguir nem participar, eu tô me arrastando, porque eu tomei vergonha na cara e fui caminhar. Mas acordei muito cedo, tô cansada. Aí eu não trouxe nada pra beber, não era dia de beber pra mim hoje. Tá certo, tem que se ouvir mesmo. Jana, não tô te ouvindo. Sem alto. E eu já não, eu bebi para comemorar mesmo, que hoje eu consegui fazer um monte de coisa, inclusive na academia. Tô de férias essa semana, daí hoje eu tive que fazer faxina, almoço, janta, ir na academia, ir no mercado, e eu falei, ai, eu mereço tomar uma taça. Linda, tá ótimo, tá certo, Jana. Que beleza. Não, mas estão certas, né? Eu acho que é muito disso da gente se ouvir também, né? Porque tem dias e dias, né? Não é. E Jana também nos outros encontros não estava tomando, né, Jana? Tiveram uns dois. Teve uns que não. Ai, mil e uma coisa para fazer. Daí hoje eu estou conseguindo estar aqui, consegui fazer um monte de coisa. Sabe aquele sentimento de merecimento mesmo, né? Tá certo. Aham. Bacana. Eu hoje vou tomar banhinho e cama, então não vai ser vinho hoje, não. Então, meninas, eu quero deixar o convite aqui, né, para vocês fazerem essa experiência. É algo, né, a gente refletiu tanto a CAV, né, essa coisa do repouso, do amadurecimento, de evoluir com o tempo, né, e também de se permitir parar, de olhar para dentro, né, de acolher isso, acolher também esses dias que a gente está, né, mais cri-cri, julgadora, entender, né, que isso faz parte do ciclo, mas ao mesmo tempo também, né, reconhecer que tem ali uma vozinha ali que está querendo que a gente fique julgando, né, e não alimentar isso. Então, né, porque a ideia da anciã eu acolho, né, mas eu não julgo, né? Então esse julgar ali a gente vai reconhecer, mas não vai dar ouvidos, né? E então que a gente possa aplicar isso, claro, né? Que vocês já sabem que na degustação eu sempre falo para a gente aplicar isso, né? Que é o não julgamento, que é o acolher, perceber, né? A nossa percepção pessoal. Mas eu quero que vocês façam esse exercício também de convidar essa anciã e, de fato, ouvir o que ela tem para dizer, né? Partilhar e tomar um vinho com ela, né? Isso pode não ser hoje, mas tomem um vinho com ela, convidem mesmo, né? E eu até ouso, né, a desafiá-las a trazerem mesmo alguma questão que vocês possam estar aí, de repente, tentando antecipar, né? Tentando saber a resposta aí, né? Algo do futuro, né? Que decisão tomar, algo assim. E pedir uma ajuda a ela, né? Que ela clareie, que ela mostre, né? Ou que ela mostre também como que algo aí do caminho. Ouçam. Ela vai nortear e vocês sintam o coração. Mas é algo muito bonito, assim, quando a gente se permite se encontrar com essa anciã, né? Com essa nossa sabedoria. E aí, para isso, a gente precisa silenciar, né? Então, quero que vocês realmente façam essa tarefa, depois me partilhem como foi esse encontro. Ótimo, Carol. Vou conversar com a minha anciã essa semana. Tenho certeza que ela vai trazer aí lindas respostas e calma para o coração, com certeza. Verdade. Carol, você é demais. Sempre. Obrigada.
Ai, Obrigada, Carol. que bom, Jana, que bom que vocês gostaram. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Obrigada a você. Carol, tu tá de quantos meses já? 7 meses. E as fotos da barriga? Vou fazer agora no domingo, a gente vai fazer a foto. Ai, que Ai, que legal. Então tá. Um beijo. Ótima semana. Obrigada, meninas. Obrigada, vocês também. Meninas. Um beijo Adorei enorme. a aula. Que bom, que bom. Foi linda. Beijo. Que bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.